Projeto de Lei do Legislativo. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Assunto: altera a Lei 3.584, de 30/11/1994, que institui a campanha Adote um Abrigo. O projeto está em discussão. Boa tarde a todos, senhoras e senhores vereadores. Esse é um projeto a qual a gente traz para essa casa, depois de fazer várias conversas com a Secretaria de Mobilidade Urbana, depois de ouvir muita população da nossa cidade, e a gente sabe da dificuldade que existe hoje aqui na nossa cidade. É um projeto que se trata de pontos de ônibus na nossa cidade. A gente vê a dificuldade que é de estar fazendo esse melhoramento nos pontos de ônibus da nossa cidade. E a gente também, é importante lembrar aqui, um retrocesso lá atrás, no passado, quando, e as pessoas sabem disso, quando foi a renovação do contrato da JTU, aonde, infelizmente, numa canetada só, renovou por mais 10 anos, em contrapartida, para a JTU, a obrigação para essa empresa ficou de arrumar 10 pontinhos de ônibus por ano. E com isso, a população vem sofrendo muito. Sofrendo porque os pontos não são adequados, muitas vezes as pessoas têm que ficar debaixo de chuva, debaixo de sol, esperando o ônibus, e essa é a dificuldade que existe. Essa é a dificuldade que existe, e a gente trabalhando, pensando nisso, de que forma que a gente vai trazer essa melhoria para a nossa cidade, em ponto de ônibus, e a gente teve em algumas outras cidades, vendo a forma que é, e a gente resolveu fazer esse projeto para trazer para a nossa cidade, para despertar o olhar aí dos empresários da nossa cidade, dos comerciantes, que a gente conversou com bastante, e muitas vezes nos pontos de ônibus quer fazer as suas publicidades, mas não consegue, como tem em outra cidade. E é pensando nisso que a gente, a gente fez esse projeto para trazer para essa casa, para que seja apreciado pelos nobres vereadores, para que a gente possa dar um salto de qualidade em relação aos pontos de ônibus aqui na nossa cidade. Por favor, não sei se tem alguma foto aí que a gente colocou dos pontos de ônibus, aonde a gente tirou, olha só, esse é um ponto de ônibus que a gente está ali notando essa situação, já imagina os senhores, muitas vezes, uma mãe de família com seus filhos, no sol ou na chuva, esse ponto de ônibus praticamente só tem a placa ali, e de que forma que nós vamos trabalhar para melhorar o transporte, melhorar o ponto de ônibus na nossa cidade. Então, esse projeto vem de encontro para isso, para que a gente possa chamar a atenção dos comerciantes, dos empresários nessa cidade, para que se possa também, várias praças aqui da nossa cidade é adotada por uma empresa, muitas vezes o município não consegue cuidar dessa praça, a empresa adota essa praça e ali coloca o nome de sua empresa. E os pontos de ônibus também a mesma coisa, Esse projeto vai dar direito para qualquer empresário, qualquer comerciante dizer o seguinte: eu quero adotar esse ponto de ônibus, em contrapartida vai estar ali a minha publicidade, a publicidade da minha empresa, em contrapartida essa empresa vai dar manutenção nesse ponto para que a gente possa estar aí melhorando para a nossa população de Jacareí. O projeto, o artigo 1º da Lei 3.584, de 30 de novembro, que institui
campanha Adote um Abrigo passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Aquele que construir o abrigo terá direito de sua exploração publicitária por um prazo de 3 anos, podendo explorar publicidade própria ou de terceiro, vedado a cessão de direito a terceiro. Decorrido o prazo estipulado no caput deste artigo, desde que o responsável pela doação tenha feito a constante manutenção ou faça reconstrução do abrigo, terá renovado por mais 3 anos, direto à exploração publicitária nos termos da lei, renovação, esta que poderá ocorrer por sucessivos e iguais períodos, desde que o abrigo apresente condições satisfatórias do uso, a serem verificados e aprovados pela administração municipal. Caso o doador pretenda fazer constante manutenção do abrigo, deverá assinar um termo de responsabilidade junto ao município, que ensejará a não aplicação do disposto no artigo 2º do artigo 1º da lei. Esta lei entrará em vigor a partir da sua data de publicação. Justificativa. Senhores vereadores, a intenção do presente projeto de lei é incentivar e ainda mais a doação de abrigo para pontos de ônibus da cidade. Assim, a alteração que propomos da lei número 3.584 de 1994 é para que, ao invés de somente 5 anos de exploração publicitária nos abrigos dos pontos construídos por terceiro, haja possibilidade de exploração contínua pelos interessados que se disponham a efetuar a manutenção constante do abrigo e reconstruí-lo quando for necessário. Outro assim, a manutenção dos abrigos por seu respectivo doadores evitará a responsabilidade por parte do município. Assim exposto, estamos certos de que a propositura merecerá o apoio e a aprovação dos nobres vereadores, pelo que antecipadamente já agradecemos. Senhores vereadores, é um projeto simples, mas, porém, um projeto importantíssimo para aqueles que hoje, muitas vezes, ficam ali no abrigo, né, e muitas vezes não têm condições, e a gente sabe que as empresas hoje, elas procuram muito por fazer a sua publicidade, né? Hoje você vê atrás do ônibus aí, da empresa que presta serviço, né, várias publicidades das empresas escrito ali atrás. E esse projeto é justamente isso, para que a gente chame a atenção dessas empresas que faz essa publicidade já nos ônibus, que essa empresa procure, né, a prefeitura, né, procure aí a mobilidade urbana para que possa adotar um ponto de ônibus aqui na cidade e explorar aí a sua publicidade. A gente sabe que hoje, muitas vezes, para fazer uma publicidade é caríssimo, né? E a gente tem certeza que mais empresas, né, vai procurar para fazer isso. Hoje a gente já vê várias praças aqui na nossa cidade sendo adotada por empresas e a gente tem que incentivar para ser adotado pelas empresas. E agora esse projeto aqui, adote um ponto de ônibus para que você possa ajudar aí a população da nossa cidade. Nós sabemos que aqui, né, existe muitas críticas em relação às empresas de ônibus, mas sabemos também que o contrato da empresa de ônibus até 2025, 2026, né, e aí fica impossibilitado da prefeitura mexer, porque existe um contrato dando 10 anos a mais de concessão para a empresa. Penso eu que na próxima licitação aqui nessa cidade, a gente deve colocar um mecanismo a mais, para que as empresas contribuam mais, para que as empresas dêem mais melhoramento aqui na nossa cidade. A nossa cidade cresce cada dia mais, principalmente agora, né, no trabalho que estamos sendo feito aqui na nossa cidade, aonde, né, provavelmente esse ano a gente conclua aí o plano diretor e aí com certeza o ano que vem a cidade vai crescer mais ainda e para isso a gente precisa melhorar mais o transporte, adequar mais o transporte, dar mais melhoria para as pessoas que utilizam o ônibus. E
hoje a gente sabe que as empresas de ônibus, não só aqui, como no Brasil inteiro, né, tá aí, muitas vezes não cumprindo com seus acordos, com seus contratos. Cabe a nós, enquanto vereador, fazer projetos de lei, trazer para essa casa, porque quem utiliza o transporte no dia a dia é a população da nossa cidade, é a população que vai todo dia para o trabalho, que volta para a sua casa, e cabe a nós, administração pública e Câmara de Vereadores, trabalhar para que a gente melhore cada vez mais o transporte público na nossa cidade. Eu sempre defendi um transporte público, mas um transporte de qualidade, aonde você tenha condições de pegar o ônibus para o seu serviço e voltar. E por isso que no meu primeiro mandato eu fiz um projeto aqui de manutenção dos cobradores. Hoje a gente vê muita população cobrar, esse ônibus não tem cobrador. E eu critico muito, né? Critico muito porque começou, muitos juízes, né, já deu esse parecer dizendo que, né, o ônibus ele pode andar sem o cobrador. Isso é um crime na nossa categoria. A gente vê um ônibus grande de 7 metros, com 80 passageiros, e ali não tem a figura do cobrador. Eu até desafiei aqui um dia, né, e conversando, uma conversa informal, conversando com um juiz aí, eu disse a ele, né, será que esses juízes que deu essa liminar, algum dia ele não possa pegar um ônibus, está dirigindo um ônibus e olhar para trás e ver que tem 80 pessoas ali dentro? Então, eu acho que essa é a concepção, né? A gente aqui não é contra, eu acho que o juiz estudou para isso, né, para chegar e analisar, mas dizer que um ônibus pode andar com 80 pessoas, 70 pessoas sem ter um cobrador, eu acho que é uma imprudência, né? E já tem várias decisões judiciais aí dizendo que pode ser feito isso, e o motorista tem que dirigir e cobrar, que eu acho que o crime é maior. Então, é uma responsabilidade a qual os sindicatos estão fazendo um movimento aí no Brasil inteiro para que volte os cobradores, e é nesse sentido que a gente vai fazer essa luta. Cobrador de novo nos ônibus, para que a população não sofra. Imagina os senhores, Valmir, você com um ônibus de 7 metros ali na frente dirigindo, você para, a mãe vai descer com a criança, né, a criança pequena. Quando a mãe desce, o motorista, pelo retrovisor, ele não vê a criança, e aí fecha a porta e vai embora. A responsabilidade é de quem? Do motorista, que vai sofrer as penas. Aí muitas vezes esse mesmo juiz que autorizou o ônibus andar sem cobrador, é ele que vai punir o motorista. Então, assim, as leis são um pouco complexas, né? O vereador Flavinho, né, advogado, sabe disso, né? Mas a gente fez essa luta, vamos continuar fazendo, e aqui esse simples projeto para que os vereadores analisem com carinho, que a gente possa votar favorável a esse projeto e o prefeito possa sancionar, e aí sim a gente aí se reunir com os empresários, com as empresas, né, com o comércio aqui da nossa cidade, e a empresa que quiser adotar um ponto de ônibus para ali explorar a sua publicidade, a gente vai ficar muito grato, porque vai ajudar aí a população da nossa cidade de Jacareí. Então, eu peço aos nobres vereadores que analisem com carinho e vote favorável a essa propositura para que a gente possa avançar aqui no transporte na nossa cidade. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Bom dia, boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia, presidente, bom dia, nobres pares, bom dia você que está em casa, bom dia você que vai nos assistir depois de novo. Aí quando a gente fala de projetos amplos e necessários na cidade, é importante você votar, discutir e analisar. Aí quando você sobe na tribuna para discutir um projeto que diz que é um projeto simples, simples no olhar daqueles que não enxergam o que a cidade está passando hoje. Simples para aqueles que não enxergam o que o poder público faz no transporte da nossa cidade. Simples é para aqueles que não enxergam quando você está no ponto de ônibus, esperando um ponto, e simplesmente um poste de ferro se identificando que é um ponto. Antes de um projeto desse vir para casa, antes de um projeto desse vir para votação nessa casa, o poder público, Rodrigo, deveria primeiro modernizar e padronizar os pontos de ônibus da nossa cidade. Um empresário como o Rodrigo, que é nessa casa, vai lá e fala, eu quero adotar um ponto. Ele vai trazer da casa dele uma cartolina escrita, o nome da empresa dele, e vai pendurar num poste de ferro.
Porque lá nem a placa identificando que é ponto de ônibus tem, Hernandes. Primeiramente, deve-se padronizar os pontos de ônibus dessa cidade, dar qualidade. Recentemente, essa casa discutiu que a mobilidade urbana não teve capacidade de trocar um ponto de ônibus que a natureza derrubou no centro da cidade. Vai fazer 1 ano e não foi substituído. Está lá até hoje, sem o ponto. Tem ponto de ônibus nessa cidade que está de madeira porque o morador fez de madeira para sentar. Como que algum empresário dessa cidade vai ter o prazer de ter o nome dele num ponto de ônibus, ou num pedaço de ferro, ou num banco de madeira? Que qualidade vamos dar ao nosso munícipe e o respeito que vamos dar aos empresários dessa cidade quando resolver adotar um ponto de ônibus nessa cidade que nem padrão tem? Cada um é de um jeito. Jacareí tem ponto de ônibus de madeira até hoje, ô Dario. É vergonhoso para a cidade oferecer, a nossa cidade oferecer aos empresários da nossa cidade, que acreditam no nosso município, que investem no nosso município, colocar uma propaganda da empresa dele, Hernandes, num pedaço de madeira. É difícil esse vereador entender. É difícil. Aí quando eu fico pensando, vai colocar, a empresa coloca lá um outdoor na traseira de um ponto de ônibus. A gente sabe, Rodrigo, que é cobrado publicidade na fachada de muitos comércios da nossa cidade. E no ponto de ônibus só vai ser liberado, adotado e não cobrado? A padaria tem que pagar a fachada dele. A loja de roupa tem que pagar a fachada dele. Primeiramente, nobres vereadores, temos que analisar que temos que fazer, sim, cobrar do poder público da nossa cidade, a mobilidade urbana, os responsáveis, a empresa, modernizar, padronizar, dar qualidade para os moradores, para os usuários do transporte público, para depois oferecer um projeto desse. Porque não adianta você vir aqui nessa casa e colocar um projeto desse. Respeito, volto a repetir, viu, Dude? Respeito o autor do projeto. Mas, porém, não admito a forma que está lá fora os pontos de ônibus. Não dá. Não dá para acreditar que vai ter que colocar propaganda. Eu, empresário, não colocaria, Rodrigo. Eu não colocaria. Não vai dar prazer nenhum. Não vai dar visibilidade nenhuma à minha empresa. Isso aqui é transferir responsabilidade do poder público e da mobilidade urbana para o empresário da cidade. Então eu quero simplesmente dizer, enquanto... Pode sim, presidente. Vereador, pedi uma parte, só para me esclarecer ao nobre vereador Roninha, né, que eu acho que o senhor não teve ciência, né, da lei. Né? Aqui no artigo 2º, vereador, onde fala, artigo 2º, os abrigos deverão ser construídos de conformidade com o modelo padrão. Então, aqui, assim, não é os pontos que está lá. Eu acho que o vereador, se ele dá uma aprofundada no que é o projeto, ele vai saber que é o modelo padrão, não é um poste chegar lá, a empresa colocar. Então, assim, eu peço que os vereadores tenham, né, ciência disso, ler todo o projeto inteiro para saber como que é. Aqui é padrão. Né? Se ele quiser adotar um ponto, ele vai conversar com a mobilidade urbana, com a prefeitura e ver qual é o padrão do ponto. Não é qualquer um chegar lá e não, vereador. Então, se o senhor não leu, no artigo 2º aqui, está lá onde fala que é o padrão, onde o questionamento do vereador, tá bom? Muito obrigado pela parte. Não, sim, presidente, eu entendo a sua fala, mas eu acho que um projeto desse elaborado, eu acho que o projeto de padrão do ponto teria que estar pronto aqui. Aí dava para entender melhor, aí dava para subir nessa tribuna e discutir com mais clareza. Mas agora colocar no papel de qualquer jeito, igual está aqui, para que engolir, porque o munícipe engula isso por goela abaixo, que não dá para admitir. Se é para colocar projeto padrão, que esse projeto já tivesse aqui
a planta desse ponto padrão já tivesse aqui, e não está. Aqui só tem palavras e letras, e não tem projeto. Presidente, eu respeito, mas eu acho que esse nobre vereador está lendo e está entendendo, e estou falando, não é a linguagem, às vezes, de uma escrita bonita, e sim do sofrimento do dia a dia de cada morador dessa cidade que passa lá em ponto de ônibus, que nem tem qualidade nessa cidade. O que vai ser construído é outra história. Então, que fizesse junto ao poder público, junto à pasta da mobilidade urbana, e cobrasse o ponto de ônibus padrão para depois oferecer. Agora, oferecer o ovo para a galinha antes de botar, não tem como. Vai lá fritar um ovo, mas a galinha nem botou. Então, fica aí a revolta de um projeto desse. E meu voto será contrário. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, vereadores. Paulinho dos Condutores é o presidente, é o ator do projeto, ótimo projeto. Se caso não quiser colocar nos pontos de ônibus, não é obrigado. Vai quem quer colocar. Mas aqui, Paulinho, não é só o supermercado, os empresários. Que eu estive aqui conversando até com o Tussi, poderia também, eu ia colocar a emenda do projeto, não coloquei, as igrejas católicas também podem adotar um ponto de ônibus. As igrejas evangélicas podem adotar também um ponto de ônibus. Campo de futebol, Parque Minha Lua, Cidade de Salvador, Vila Garcia, esses times que têm os documentos certos da prefeitura, pode adotar também um ponto de ônibus, não tem problema nenhum. Inclusive tem uma loja ao lado de um ponto do Parque Minha Lua ali, tem certeza que vai querer colocar o nome da loja? Não tem problema, vem no Atende Bem e faça um documento, que todo que vota que vai para Atende Bem, faça um documento e adota esse ponto de ônibus, porque na realidade, nós temos acompanhado essa contrato da JTU, por ano, ela tem o obrigado de fazer 10 pontos de ônibus só, que foi feito no contrato na época do Marco Aurélio. 10 pontos de ônibus. Tudo que é feito nessa cidade, se não rezar no contrato, não colocar no contrato, não vai ser feito. Tem certeza disso? Que os empresários dessa cidade de Jacareí, dono de supermercado, vou dizer um lá do Parque Minha Lua, Tomazini, o Mandari, que está na cidade de Salvador, está no Nova Jacareí, o dono desse supermercado, quiser adotar, tem certeza que os moradores não vai ficar mais na chuva e nem no sol. Projeto importantíssimo. Ninguém é obrigado a adotar um ponto de ônibus. Mas se quiser, você está fazendo o favor para essa grande população da cidade de Jacareí. Porque se você tem um supermercado, o povo vai no seu supermercado. O povo gasta no seu supermercado. É interessante isso aí. Então peço que vocês que tenham esses documentos, tenha a firma registrada, certinha na cidade de Jacareí, venha aí no Atende Bem, a hora que funcionar o projeto, faça isso, que você está ajudando essa grande população da nossa cidade. Tenho certeza que as mães, os pais, não vão ficar aí na chuva com os filhos. E eu sou aquele vereador que eu ando de ônibus, me reclama muito para o ponto de ônibus. E quanto de documento tem feito aqui? Só que no contrato da JTU, ela tem que fazer 10 pontos por ano. É muito pouco. E aí,
fica para o poder público, não faz, e aí a situação, cada vez o povo sofre mais. Peço de favor os empresários que adotem esse ponto de ônibus, que essa cidade vai ficar ótima para a nossa cidade de Jacareí, esses pontos de ônibus. Eles vão agradecer. E a propaganda é a arma do negócio. É a arma do negócio. Tem certeza que lá no Parque Minha Lua tem um ponto de ônibus, tem uma loja aqui da cidade, que coloca lá, todo mundo vai ver e vai agradecer. Paulinho, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, pode contar com o meu voto, porque esse voto é para a grande população mais carente da cidade, que entra no ônibus, espera o ônibus, com chuva e sol. Meu voto, vereador do Parque Minha Lua, vereador Valmir, meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, só quero fazer algumas colocações daqui mesmo, dando os parabéns à Vossa Senhoria pela propositura. Acho que quando o poder público não tem condições, tem que buscar alternativas. Mas aqui a gente tem que separar as responsabilidades e dar os méritos a quem de direito. Nesse caso, é um projeto de Vossa Senhoria, um projeto desta Câmara Municipal. O Legislativo está fazendo a parte dela, buscando uma medida para resolver esse problema dos abrigos de ônibus aqui. Óbvio que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui discutindo a respeito de mobilidade urbana, na fase que a gente discute as indicações, os pedidos de informações, os requerimentos. É campeão aqui. É campeão. Mobilidade urbana é campeã, problemas de acessibilidade e tantos outros. Mas falando sobre esse projeto de abrigo de ônibus, todo mundo sabe que nós temos uma deficiência histórica. Desde quando foram instituídos os ônibus públicos na cidade, quando tivemos as concessões, isso foi um calcanhar de Aquiles, sem contar também as linhas deficitárias. Mas, ou seja, eu só fico preocupado um pouco quando a gente tem um pedido de informações falando que as pessoas estão expostas ao sol e à chuva para pegar um prato de comida no Bom Prato, sabendo que a Secretaria de Mobilidade Urbana, que é responsável por dar essa dignidade e tem receita, porque outra coisa tem que ser dita. Eu já trabalhei em secretaria, já fui secretário de secretaria pobre. Secretaria que não tinha receita, só o recurso direto. A mobilidade urbana tem os recursos das multas. Então tem fonte de receita, tem possibilidade de trabalhar mais, tem condição de fazer melhor. Então, acho que a parceria e a lei do vereador Paulinho dos Condutores é muito válida, é benéfica, mas na prática a gente tem que conciliar isso com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai ter um papel fundamental, porque os vereadores não vão ficar fazendo o papel do executivo, batendo de porta em porta, olha, você quer adotar um abrigo, você quer fazer isso, então tem que ter sintonia. E espero que o antes do projeto também tenha sido pensado, né, conversado, para que a gente não tenha mais uma folha de papel aqui em vão. Mas dou os parabéns ao vereador Paulinho dos Condutores. Como foi dito aqui, nós temos abrigos de madeira, o vereador Roninha bem colocou. Uma luta, viu, vereador? Lá no Paraíso, semanalmente eu recebo mensagens do pessoal de lá, dona Lucinete manda mensagem para mim, até agora não resolveram o abrigo. Lá no Parte Alta, todo mundo sabe que é difícil, a topografia de alguns bairros na cidade são complicadas, né? Muito morro, o pessoal já sobe cansado, aí vai para o ponto de ônibus, não tem uma condição apropriada. Então eu quero poder tentar ajudar de alguma forma, aproveitando o projeto do Paulinho, porque é a população que está sofrendo. Pode falar, vereador. É que quando fala, vai colocar no ponto de ônibus, Minha Lua tem 14 pontos de ônibus, só 2 que vai dar para colar a cartolina lá. Só 2, porque o resto não tem nem cobertura. Então é isso que eu tô debatendo, que não dá para admitir um projeto que vai ter que colocar empresário, colocar propaganda em ponto de ônibus, se não tem ponto de ônibus de qualidade para colocar. É isso. Primeiro tinha que ter feito o projeto, trazido o projeto para essa casa, junto com o projeto aqui do nobre vereador,
trazido aqui junto com a mobilidade urbana, junto com o desenvolvimento econômico, junto com os engenheiros da cidade, construído um ponto padrão e trazido para essa casa junto com o projeto. Aí sim, mas não, discutir um projeto de lei para colocar empresário, para colocar propaganda nos pontos, se nem tem ponto de qualidade na cidade, esse sim é o não desse projeto para mim. Eu acho que tá bem elaborado no papel, mas na prática não. Sim, perfeito. Eu acho que aqui é uma casa democrática, todo mundo tem o direito de colocar suas ideias, e esse é o momento oportuno, que é da discussão, do debate, do projeto. Então, todo mundo tem o direito de fazer qualquer colocação aqui, eu respeito muito, viu, vereador Roninha? Eu sou favorável porque eu acho que se a gente está tendo uma ineficiência na prestação de serviço por parte da mobilidade urbana, vamos buscar uma outra alternativa, que não dá para as pessoas ficarem sofrendo, mas tem que ser colocado às claras. Existe uma ineficiência. Nós não temos uma boa produtividade, infelizmente, na Secretaria de Mobilidade. Respeito todos os profissionais, tem alguns que eu conheço há 20 anos, desde quando eu entrei na prefeitura. Mas não fica a cargo somente de uma pessoa, né? Eu acho que quem está com a caneta na mão tem que fazer acontecer. Mas vamos pensar positivo, vamos pensar favorável a esse projeto, a concretude de tudo isso que eu acabei de dizer, para que as pessoas, pastor Rogério Timóteo, que utilizam, que é grande parcela da nossa população, acredito que supere aí os 20%, 30% da nossa população que pega o transporte público coletivo, tenha dignidade, ao menos, coisa que não está acontecendo quando nós citamos aí as filas no Bom Prato. Senhor presidente, só para deixar claro aqui, eu estou vendo o debate, inclusive o vereador Hernani falando, a respeito desse adote um abrigo. Esse projeto nada mais é do que uma campanha. Para que todos os vereadores entendam, isso aqui é uma campanha, Não é, vereadores, uma obrigatoriedade. Isso aqui não quer dizer que a empresa, um exemplo, os empresários são obrigados a colocar o cartaz dele. E terá, nessa campanha que está tendo, teremos aí um abrigo padrão. Nós temos que entender isso. O abrigo a ser instalado não vai ser qualquer abrigo. E a pessoa que vai colocar propaganda, ela não vai colocar propaganda, um exemplo, está lá o ponto de ônibus com a plaquinha lá do ponto de ônibus. Ela põe a propaganda na plaquinha. Não vai ser assim. Quem adotar o ponto de ônibus vai fazer ele inteiro. O Roninha está rindo ali. Quem adotar vai fazer inteiro, Roninha. O ponto de ônibus vai ser adotado desde o seu início, da sua fundação, até ele ser a concretitude dele completo ali. O abrigo completo. Por exemplo, não tem um abrigo aqui na Praça da Matriz? Ele vai fazer um abrigo igualzinho. Um exemplo, eu quero adotar um abrigo. Eu vou chegar na prefeitura, eu quero adotar um. Eu vou comprar aquele abrigo pelo valor estabelecido e vou colocar lá o abrigo. Eu vou ter o direito de 3 anos ali ter a minha propaganda naquele abrigo. Quanto que eu vou ganhar só de ter ali a visibilidade da propaganda no abrigo? Quanto que eu vou ganhar? E depois eu ainda posso prorrogar esse tempo se eu manter aquele abrigo em perfeitas condições, eu posso manter a minha propaganda por mais 3 anos naquele lugar. Não quer dizer agora que a pessoa vai chegar, não tem nenhum abrigo ali, ela vai colocar uma propaganda. Vai colocar propaganda onde? Se não tem abrigo. Presidente, para ficar bem claro, esse adote um abrigo que o presidente colocou é para que a pessoa que quiser adotar, ela possa então adotar da forma estabelecida em lei. É isso mesmo, presidente?
Sim, exatamente. Na realidade, essa lei já é uma lei de 94, que a gente está adequando essa lei, né, para ser padronizado. E aí cabe nós, enquanto vereador, fazer esses projetos, porque muitas vezes, né, o poder público não consegue atingir tudo. Hoje a gente sabe que a importância essa é uma parceria, e nós, enquanto vereador, temos que ter essa sensibilidade de fazer os projetos que vão ajudar a população. Acho que é nesse sentido, viu, vereador? É para adequar a lei de 94 e é padronizado. Quer falar também, vereador? Não, eu vou esperar minha hora. Obrigada. Não quer falar? Pode falar. Posso falar? Pode. Bom, assim, eu estou olhando esse projeto aqui, eu estou achando uma coisa tão simples, não sei, porque isso aqui está alterando a lei, ele não está fazendo, né? Vamos falar bem assim para as pessoas entenderem, não está elaborando uma lei nova, né? Está simplesmente aprimorando a lei. Não é? Eu entendi perfeitamente. Tem pessoas que querem adotar praça. Inclusive, mandaram e-mail para mim, eu preciso dar uma devolutiva, pessoas querendo adotar praça e terem uma dificuldade. E aquilo da forma que eu penso, vereador aqui, não é só para apontar os erros, nós também temos que dar algumas soluções, faz parte do vereador. Nós somos eleitos, a população espera isso de nós. Não é? Que nós também possamos dar as soluções. E eu acho que aqui foi só aprimoramento. O que eu entendi aqui, quem quiser adotar um ponto de ônibus, não é? Ele vai fazer o ponto de ônibus da forma que é em toda a cidade e vai colocar ali a sua divulgação durante 3 anos. Ponto, acabou. Faz quem não quer, não faz. Eu acho que é um projeto muito simples e está envolvendo um monte de coisa aqui, sabe? Que eu acho desnecessário. Obrigada. Só para terminar aqui a minha fala, o artigo 3º fala: aquele que construir o abrigo terá o direito à sua exploração publicitária por um prazo de 3 anos, podendo explorar a publicidade própria ou terceira. Ele pode falar para outra pessoa, ó, você pode colocar no meu lugar. Então ele vai poder explorar e pôr a propaganda de outro. Aquele que construir o abrigo. Esse projeto é para quem vai construir um abrigo, não é para usar aquele ponto que está ali parado e não tem abrigo, é para quem vai construir. Você está dando condição do empresário que quer explorar ele fazer isso. Agora, para terminar essa restinho da minha fala, a empresa deveria fazer, sabe o quê? Todos esses pontos a empresa deveria fazer. A JTU deveria fazer esses pontos. Quando o vereador coloca também essa parte, Rony, da empresa ser responsável, eu até entendo, porque a empresa também deveria fazer isso, porque, poxa vida, a empresa ganha tanto na cidade. Nós damos a condição de a pessoa ter condição de adotar um abrigo, porém, eu ainda mantenho uma coisa, a empresa tem que arcar também com a sua responsabilidade. Por mais que nós estamos permitindo essa adoção de um abrigo, eu chamo a atenção da empresa para que ela possa arcar também com a sua responsabilidade. Mas sou favorável de deixar em aberto, quem quiser adotar um abrigo, adote, porque está deixando em aberto para aquele que quer explorar este local. A ordem, senhor presidente. Eu gostaria que entendesse um pouquinho aqui a minha visão e pedir adiamento desse projeto aí, senhor presidente, para que a gente possa ser discutido com mais clareza, porque no projeto aqui não tem o projeto do ponto aqui padrão. Que nós vamos oferecer para as empresas, pastor? Se não tem o projeto padrão aqui, você vai oferecer um papel para a empresa? Eu acho que tem que chamar os órgãos competentes, fazer o projeto do ponto padrão, para depois vir para casa votar esse projeto. Então, por isso que eu estou pedindo aí adiamento desse projeto, para ser mais claro, para que os empresários possam entender que padrão é esse ponto, que padrão vai vir esse ponto. Pessoal, a gente respeita o posicionamento de todos os vereadores, mas é importante, né, aqui está o padrão. Né, aqui não tem nenhum engenheiro para discutir, para ver planta. Eu acho que é só ir na mobilidade urbana, e lá a mobilidade urbana vai ter. Mas a proposta do vereador Roninha é que suspenda o projeto para 2 sessões. Os vereadores que for favoráveis a essa proposta, por favor, levante os braços. Só o vereador Roninha é favorável. E o projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores. Quero começar discutindo um pouquinho esse projeto e dizer que o Roninha ele faz apontamentos importantes.
Isso nada mais é uma lei que já existe desde 1994, que é a Lei 3.584, que foi sancionada pelo Dr. Telmo. E o Paulinho fez algumas adequações. Existem alguns pontos que precisam ser discutidos. Primeiro, é a gente não vender para a população a ilusão que a aprovação dessa lei resolverá os problemas, Dude, dos pontos de ônibus na nossa cidade. Por que não resolverão? Não resolveram desde 94 e mesmo com essas adequações não irão resolver. A gente não pode delegar à iniciativa privada uma responsabilidade que é do poder público. Existe uma insegurança jurídica muito grande, Abner, porque lendo o projeto, eu vejo, o cara constrói o ponto, explora as publicidades de acordo com as regras da prefeitura e é responsável pela manutenção. Quem fiscaliza essa manutenção? Para mim isso não é claro. Se o cara quebra a empresa, qual é a responsabilidade dele para rescindir esse vínculo? Porque ele assumiu, ele construiu e assume uma responsabilidade de 3 anos de estar fazendo a manutenção desses pontos de ônibus. E vamos falar com sinceridade, como empresário. Você acha que o cara vai querer onde estão os grandes problemas da falta de pontos de ônibus da nossa cidade? É só quem não conhece a cidade. É lógico que é na periferia. Quem for investir, vai querer investir aqui na região central, onde você vai ter a passagem do número maior de munícipes e, consequentemente, você vai ter uma exposição maior da sua marca. Olha como está, só andar um pouquinho na cidade. Tem gente que fala que anda tanto na cidade, como estão os pontos de ônibus do Igarapés, do Santo Antônio da Boa Vista. Então, esse projeto, Roninha, realmente ele não é um projeto claro, não acho... eu acho que é uma tentativa, mas acho que não teremos aí engajamento, Hernani, por conta do empresariado da cidade, por conta de tudo isso que eu já expus. Ninguém vai querer expor a sua marca, às vezes são lugares meio desertos nos pontos, principalmente onde precisa, que é na periferia, e parece que nós estamos tirando a responsabilidade do secretário da Mobilidade Urbana, da responsabilidade que ele tem de resolver os abrigos de ponto de ônibus da cidade. A gente vem e está falando isso daí, Paulinho, desde 2017, quantos inúmeros pedidos nós fizemos para a Secretaria de Mobilidade Urbana, Dude, desde o nosso primeiro mandato, sob pedido para colocação de pontos de ônibus. E é sempre empurrando com a barriga, vou resolver, vou fazer, e infelizmente as coisas não acontecem. Eu acho que a intenção, Paulinho, é boa, mas por tudo isso que eu mencionei aqui, não acho que seja algo que prospere. Votarei favorável à aprovação do seu projeto, mas deixa um conselho. Faça vocês aí do PL um tete-a-tete com o secretário de Mobilidade Urbana, que é do seu partido. O Edinho Guedes é do PL, a Secretaria de Mobilidade Urbana é do PL. E resolva, porque ele sim pode resolver esses problemas e não é justo a gente confundir a população terceirizando a responsabilidade que é pública para a iniciativa privada. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, mais uma vez. Cumprimento aqui as pessoas que estão no plenário. Dário, na pessoa do Dário, cumprimentar o senhor também, que está aqui acompanhando essa sessão hoje. E estamos na discussão de uma mudança, uma alteração na lei de 1994, do então vereador Sebastião Inácio da Silva. E o Paulinho vem propor uma mudança, uma alteração nessa legislação, ao qual eu vejo que lá, em 1994... a visão do nobre vereador em já dizer à população
e como nós agíamos no passado num ato de cidadania. Porque acho que a maioria daqui sabe que o poder público sozinho ele não vence. Precisa das ações, dos munícipes, né? Em companhia à municipalidade. Então, eu vejo que já no passado, em 1994, essa visão do então nobre vereador, que também teve algumas emendas também do Pascoal Jean Abdo e do senhor Jamil, saudoso Jamil Mohamed, que foi vereador nesta casa. A visão de cidadania. Eu quero falar um pouquinho de cidadania. Eu, como mãe de 4 meninas, estudante de escola pública, minha mãe, por toda a vida, juntamente com meu pai, colaborou com a PM das escolas, porque sabemos que hoje nós não podemos depender somente do poder público, que nós, enquanto moradores, nós, enquanto utilizamos cidadãos da nossa cidade, podemos contribuir de alguma forma, num ato de cidadania, para a construção de uma casa melhor, de um bem comum melhor. Então, parabéns, Paulinho, por ter olhado por essa propositura lá do passado, fazer essa alteração, diminuindo um pouco o prazo, talvez a gente pudesse aumentar ao invés de diminuir, dando a oportunidade às empresas que querem fazer a sua divulgação publicitária em pontos de ônibus, porque eu aprovo esse tipo de propositura, eu gosto desse tipo de propositura, no qual as empresas podem divulgar a sua marca em algum local na cidade, de forma em que ela colabore com o poder público e, em retribuição, além da colaboração que ela dá dentro do município, colocando a sua empresa, já contratando pessoas de Jacareí, né? Colocando isso à disposição, que ela possa também, se for do querer da empresa, colaborar, adotar. E todo aquele que adota tem as suas responsabilidades. E isso será negociado com a secretaria responsável, que hoje nós temos a secretaria responsável. Antigamente nós não tínhamos essa secretaria. Ela foi criada, podemos dizer que ela está ainda engatinhando, que ela pode desenvolver cada dia mais com o trabalho, que a gente sabe que é um trabalho sério e dedicado para a cidade de Jacareí. Então, eu fico muito feliz com esse modelo de propositura, ao qual proporciona ao comerciante, ao empresário, a quem quiser fazer a sua divulgação publicitária, em adotar um ponto de ônibus. Eu gosto desse ato, é um ato bacana, é um ato que constrói em comum acordo com a sociedade civil e que a gente sabe que se nós pedirmos tudo ao Executivo, não digo só aqui dessa cidade, eu digo do país, digo do Estado, eu digo que o ato de cidadania ele tem que estar inculcado em nossos corações e que nós sim podemos contribuir de forma generosa para o desenvolvimento cada vez mais do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A gente não pode ficar sempre só dependendo do poder público. Como eu disse no início da minha fala, é um prazer e uma honra para a gente que tem os filhos na escola pública e que estudou em escola pública, a colaboração que nós damos para a PM, que é a Associação de Pais e Mestres, para a pintura de uma escola, para a compra de um material. É muito digno a gente trabalhar isso na cabeça das crianças. Vejam em países mais evoluídos que o nosso Brasil, o quanto há de colaboração das pessoas. O Japão é um exemplo disso. O quanto os japoneses crescem nesses atos de cidadania, que não dependem só do poder público. Então, Paulinho, eu só vim aqui dizer a você que pode contar, eu sou favorável a esse tipo de propositura, eu gosto desse envolvimento das empresas, da cidadania como um todo, em colaborar com o poder público. Porque o poder público sozinho não é nada. É a mesma coisa a gente ter pai e mãe em casa,
sustentando os filhos e os filhos não valorizarem aquilo que o pai e a mãe colocam dentro de casa, né? Só vem a nós, é o vosso reino, nada. Sim, o poder público tem a obrigação de manter em dia, não estou negando isso, mas eu estou dizendo a você que está nos assistindo o quanto é importante esse envolvimento, esse cuidado, porque a gente vê aí a falta de zelo por parte dos moradores, porque aí não é a mobilidade que está indo lá e tirando o que já foi colocado de publicidade, contando um pouco da nossa história por meio das imagens que são colocadas nos poucos pontos que existem, nos poucos abrigos que existem. E o vandalismo acontecendo de forma trágica, horrível e desnecessário. Então, os poucos pontos cobertos que nós temos, o vandalismo ainda imperando. Então, isso é para mostrar a você que não é só o poder público que tem que zelar. Nós temos que zelar pelo nosso patrimônio, por tudo que tem na nossa cidade. Quando eu vejo uma pessoa pichando, eu falo, por que você não picha a geladeira da sua casa? Por que você não picha o seu quarto? O poder público tem o dever de honrar com as suas obrigações. Mas nós, como cidadãos, temos a obrigação de zelar pelo município que nós estamos. Então, parabéns, Paulinho. Conte com o meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham aqui do plenário, pela internet, dizer que é uma iniciativa importante, vereador Paulinho, de a gente tentar atrair, né, as empresas, atrair os empresários para que possam ajudar a gente a melhorar as condições dos abrigos de ônibus na cidade, né? É sempre importante quando se busca esforços entre a iniciativa privada e entre o poder público. É sempre importante que isso aconteça. Contudo, eu quero aqui dizer que o projeto é importante para a gente incentivar essas parcerias, mas não pode retirar, né, a função da Secretaria de Mobilidade Urbana e também da Prefeitura, e não é isso que pretende o projeto. Mas eu subi aqui para cobrar o prefeito Isaías e seu secretário Edinho Guedes que retorne o ponto de ônibus na Praça do Rosário. Vereador Paulinho, vai fazer 1 ano que o ponto foi retirado dali e não voltou até agora. E é um ponto de ônibus onde muitas pessoas esperam ali. Crianças, idosos, o trabalhador que chega para pegar o ônibus no final do expediente cansado, não tem um local adequado para ficar. E quando não tem ponto de ônibus, as pessoas ficam sob o sol, sob a chuva, não tem um local para sentar, para esperar o ônibus. Então, prefeito Isaías, acredito que as pessoas aí do governo estão assistindo, retorne o ponto de ônibus na Praça do Rosário, que é impensável que uma cidade que tem um orçamento de mais de R$1 bilhão não consiga, dentro de um prazo de 1 ano, devolver um ponto de ônibus no coração da cidade, no centro da cidade. Não dá para conformar. Então eu quero dizer que eu vou votar favorável a esse projeto. Eu acho que a gente precisa fomentar essas parcerias entre a iniciativa privada e entre o poder público, mas mobilidade urbana, devolver o ponto de ônibus da Praça do Rosário, né? Poderia falar aqui de outros pontos de ônibus que estão em precárias condições, né? Bairros aqui, pois não, vereador Roninha? Eu só quero cumprimentar, Flavinho, que eu vou continuar batendo na mesma tecla. Eu tenho uma escritura de uma casa, aqui, está na minha mão, mas eu não tenho a planta dela. Esse ponto de ônibus vai vir com Wi-Fi? Vai vir com tomada para carregar celular? Ele é de ferro, ele é de vidro, ele é de telha, ele é de madeira. É isso, cadê a planta desse ponto de ônibus para me saber como é que eu vou aprovar um projeto que eu não tenho a planta da casa? Eu tenho a escritura da casa, está aqui, mas e a planta? Entendi, a sua preocupação é justa, é nobre, mas vou dizer para você, viu, Roninha, só de colocar o ponto de ônibus já vai ser um avanço, porque a nossa cidade, infelizmente, né, não tem ponto de ônibus. Aí está já, né, eu acho que é o ideal mesmo ter Wi-Fi, né, ter
um monte de melhorias no ponto de ônibus, mas a mobilidade urbana não está conseguindo nem devolver o ponto de ônibus no centro da cidade, na Praça do Rosário. Agora com Wi-Fi acho que vai ficar difícil, né? Porque os pontos de ônibus, infelizmente, estão na condição muito precária, e esse em especial que eu estou cobrando aqui é no centro da cidade, né? Mobilidade urbana, vamos trabalhar e voltar ao ponto de ônibus ali na Praça do Rosário, que os aposentados, os trabalhadores, né, os usuários do transporte público merecem conforto ao esperar o ônibus, que também é bem demorado na nossa cidade. O projeto continua em discussão. Eu quero também estar contribuindo para o projeto. Primeiro, parabenizando o Paulinho. Viu, Paulinho? Parabéns aí pela propositura. Eu acho que é bastante coerente a sua propositura, haja visto que há uma necessidade muito grande de se colocar abrigos em nossa cidade. Sei que são mais de 1.000 pontos de ônibus aqui em Jacareí, e, infelizmente, um contrato mal feito há muito tempo atrás, em que apenas 10 abrigos são obrigatoriamente construídos pela JTU. A questão da publicidade em si, hoje, para qualquer empresa, é de suma importância. Haja visto que hoje os taxistas colocam propaganda, assim como o próprio JTU coloca a sua propaganda, quer dizer, vende o espaço da traseira do vidro para se fazer propaganda. A questão do marketing é super importante hoje. Já tinha visto esses abrigos com propaganda em São Paulo, nos abrigos muito bonitos, sim, por sinal, aqueles pontos de ônibus de vidro, em que você tem uma propaganda assim. Assim como também em Curitiba, a gente sabe que os pontos de ônibus têm propaganda. Então, qualquer espaço hoje em que você possa colocar a sua propaganda é bem visto pelas empresas. As empresas querem realmente divulgar o nome, mesmo que seja num espaço pequeno. Agora, a questão é a necessidade de você ter abrigos para a nossa população que utiliza os ônibus. É lógico que a JTU coloca 10 por ano, mas é muito pouco se você pensar somente 10. Então, se você tiver essa possibilidade, mesmo que seja em áreas do centro da cidade, onde tem bastante fluxo de gente, já é uma vitória também. Então, Paulinho, eu vejo que o fato de o vereador estar colocando essa propositura já estimula as empresas a colocarem propagandas e construir esses abrigos tão importantes para a população. Porque os abrigos que estão hoje, como já foi dito por muitos antecessores aqui, os abrigos não são adequados realmente. São abrigos que protegem somente contra o sol. Ela não protege contra o vento, a chuva muitas vezes, em que a pessoa que está, de repente, num temporal, ela tenta se proteger embaixo de um abrigo, mas como não tem as laterais e o fundo, a pessoa acaba se molhando. Então, o fato de você conseguir fazer com que alguma empresa que queira realmente patrocinar esses abrigos, que pague realmente um abrigo adequado, como praticamente foi, na realidade, um modelo que foi colocado durante a administração Isaías 2017, em que você tem pelo menos um parâmetro de um abrigo que é realmente importante para se ter em nossa cidade. Com aquela proteção na traseira, ela realmente é muito importante. Então, viu, Paulinho? Então, o fato de você estar colocando essa propositura, eu vejo que é de suma importância, que hoje mesmo aqui deu para a gente discutir bastante como realmente é deficiente ainda o nosso abrigo aqui em Jacareí. Então, já pelo fato de você ter colocado esse projeto de lei, tá?
tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado. Já valeu, tá? O fato de nós estarmos discutindo a questão dos abrigos aqui em Jacareí. Então, já de antemão, eu já coloco que meu voto será favorável ao seu projeto de lei. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner? Favorável. Como vota o vereador Dudi? Uma rápida consideração. Presidente, parabéns pelo projeto. Eu acredito que todo projeto que tem uma parceria entre o privado e o público, ele é de grande relevância para a sociedade, porque diminui o custo, parceria todo mundo ganha, a empresa vai divulgar e o poder público acaba juntamente conseguindo melhorar os serviços. Então, parabéns, meu voto é favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki, favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho de Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, dizer que, Dude, toda parceria pública-privada é bem-vinda, mas você tem que dar segurança e condições para que ter credibilidade para que o privado possa investir no público. Eu acho que existem algumas lacunas, mas a gente pode aí, com o tempo, ir lapidando. E só de curiosidade, aí, um ponto simples hoje deve ficar entre 40 e 50 mil reais a construção só da parte metálica, fora instalação. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Eu quero justificar meu voto e dizer que quando um projeto vem simples para essa casa, para muitas pessoas dizer toda hora no microfone que é simples, só dá discussão quando você joga o sorrisol dentro da água. Eu joguei o sorrisol dentro da água, ferveu. Aí deu discussão, senão ia ser só votação e pronto. E quero também dizer que quando fala sair do empresário para poder ajudar o poder público, aí todo mundo é favorável. Mas na hora que fala para o poder público ajudar os empresários da nossa cidade, o poder público foge. Vai lá e reduz o imposto deles. Vai lá e ajuda o empresário. Aí sim depois pedir ajuda para eles. Eu sou contrário a isso daí, sem planta do ponto de ônibus, que aqui para mim só ficou no papel. Sou contrário a esse projeto. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Justificando meu voto, parabéns, Paulinho, mais uma vez. Como eu disse, para mim não é um projeto tão difícil de se entender, um projeto simples, né, que saiu da minha boca, que o Roninha falou, o vereador Roninha, porque não é obrigatório, não é? Se fosse uma coisa obrigatória, aí sim seria problemático. Só que faz quem quer. Então, por isso que eu disse que é um projeto simples nesse aspecto. Meu voto é favorável. Projeto de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, assunto: altera a lei número 3.584, de 30/11/1994, que institui a campanha Adote um Abrigo de Ônibus. O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis e 1 voto contra. Próximo projeto. Não temos mais projeto a ser discutido, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada da ordem do dia, passaremos ao horário da tribuna livre.